formado pela FAAP, me formei em 95 e sou filho de 2 arquitetos, então sempre teve muito desenho na minha vida toda, desde moleque, convivi muito com projeto, desenho, isso era muito presente na minha vida, mas eu não tinha certeza do que eu queria fazer. A arquitetura eu gostava muito, mas também era uma coisa que eu via que era muito complicado o desenvolvimento do projeto. Eu acompanhava isso muito de perto, principalmente por causa do meu pai, né? Meu pai projetou o Centro Cultural em Avergueiro. Eu convivi muito tempo com essa obra, então tinha muito pepino, muito dor de cabeça, então eu tinha uma visão de arquitetura que até então um pouco até errada, mas isso me fez escolher um outro caminho. Então eu gostava muito de trabalhos manuais, gostava de desenhar e resolvi prestar desenho industrial para entender como era, porque na época que eu fiz isso, muito pouco a gente conhecia a profissão. As pessoas até confundiam desenho industrial com desenho de máquina, não sei mas é até hoje. Mas lá naquela época era muito. E aí eu não sabia, eu queria conhecer um pouco da profissão, eu acabei prestando, entrei na FAP, aí gostei e me formei em 2001. Na verdade foi meio por acaso, porque quando eu estava procurando estágio, não tinha nenhuma ligação com a iluminação, mas foi na Lumine que eu consegui um estágio mais real em relação à produção, desenvolvimento de produto. Na área, né? E aí, como eu já tinha esse conhecimento de iluminação, quando eu saí, acabei depois trabalhando no escritório de arquitetura que trabalhava com iluminação. Foi muito importante porque eu juntei o conhecimento que eu tinha de processo industrial, de desenvolvimento de produto, com conhecimento técnico de iluminação. Para começar a desenhar aqui, depois de eu sair desse escritório, eu juntei muito esse conhecimento do que eu conhecia da fábrica. Na verdade, quando eu fiz esse estágio, eu fiz desde a parte de montagem de parafuso e dobra de chapa, até o produto final, quer dizer, conheci todos os setores da fábrica, até o financeiro, junto com esse conhecimento de iluminação que eu adquiri nesse período, nesse escritório de projeto de iluminação. Comecei a desenhar aqui, freela, desenho daqui uns 6 meses, e fui convidado a ser gerente de produto, ou seja, para cuidar do departamento de produto, porque estava há muito tempo sem ninguém olhando para o design da empresa, para o setor de design da empresa, né? Então, de um tempo para cá, a Lumine veio fazendo as coisas muito empiricamente, foi fazendo conforme ia aparecendo necessidade. Então, fazia uma luminária especial para uma obra e colocava em linha. Não tinha uma identidade de linha, nem um pensamento estratégico para desenvolver uma linha de produtos inteira. Não tinha planejamento assim? Não tinha. E aí eu fui convidado para desenhar uma linha decorativa, mas não com o intuito de abrir loja, nem como tem hoje o processo de exportação. Era muito mais modesto, porque a intenção era complementar a linha técnica, que a Lumine tem 30 anos, né? E até então a linha técnica era a linha principal da empresa e muito forte. Então, aeroporto, shopping, escritório, grandes obras corporativas. E a Lumine começava a fazer algumas residências. Então, normalmente a Lumine pegava a área externa, pegava também a parte de serviço e perdia o filé da casa. Perdia quarto, sala, porque não tinha uma linha decorativa. Então eu fui chamado para desenhar, a princípio, uma linha decorativa básica para complementar esse perfil para atender essas residências. Eram coisas até então pontuais. Eu desenho à mão, aprendi a desenhar à mão, até tenho conhecimento de alguns softwares, mas não uso isso para criação. O método de criação é no croquis, baseado no exercício do desenho, né? Eu penso desenhando, então o exercício do pensar no desenho, no meu trabalho é muito forte. Então, meu desenvolvimento é muito mais exercício de transpiração de desenho do que estalos e grandes ideias de cara. Eu sempre sigo, obviamente, de um conceito básico, de uma ideia que às vezes está bem mastigada na minha cabeça, às vezes não. É muito exercício de desenho. Eu faço isso no meu dia de trabalho, o telefone tocando e tal, então isso é uma vantagem. No meio da bagunça mesmo, porque a fábrica exige muito dessa parte de suporte, assistência e tal. Eu dou também um suporte ao pessoal de vendas, arquitetos. Então, eu consigo desenhar no meio dessa confusão diária, isso é uma grande vantagem.
E aí a gente fica a necessidade, ó, precisamos de um pendente. A bossa foi assim, precisamos de um pendente para a mesa de jantar. Aí em cima disso eu desenvolvo o conceito. E aí a gente faz vários exercícios de desenho. Quando eu aprovo o desenho, tem mais vários exercícios em cima do protótipo, porque eu desenho tanto no papel quanto no protótipo, né? Então às vezes o protótipo fica pronto, a gente faz ajustes, tira aqui. Que é o protótipo. Desenho, às vezes desenha com uma caneta, ou às vezes nem desenho, a gente só fala, tira tanto aqui, acerta. Né? A gente tem alguns softwares também que a gente usa como ferramenta, o SolidWorks basicamente, para fazer toda a parte de estruturação e a parte de adequação à produção, e também ferramentas de conferência minha de desenho. A gente não tem nenhuma ferramenta de apresentação para o cliente, porque o cliente somos nós mesmos, na verdade. A gente não é um escritório que apresenta o projeto para alguém. Então, como eu sou um designer fio aqui dentro, a gente obviamente tem a diretoria, mas assim, a gente acaba apresentando o protótipo para a diretoria, a peça mesmo, o protótipo final. Os desenhos são mais um desses de verificação minha, ou quando precisa injetar uma peça, precisa um ferramental caro, precisa fazer um estudo mais profundo. Basicamente, ela surge da necessidade. Então, precisamos de uma luminária de piso, a gente vai lá desenvolver alguma coisa que fosse sempre com a ideia de desenhar uma coisa que seja o mais atemporal possível, né? Que dure o mais tempo possível no mercado, que fosse também mais fácil de aplicar, ou seja, que a peça ao mesmo tempo fosse sofisticada e simples, para que quanto mais simples a peça, quanto mais simples o desenho, mais fácil de aplicar em diferentes tipos de obra, por exemplo, de residência. Então, a bossa, por exemplo, é um exemplo que você pode botar uma casa super moderna numa casa mais clássica. O ideal é sempre que você possa aumentar a gama de aplicações. E sempre com o objetivo de criar uma coisa nova e que atenda às necessidades do cliente. Às vezes que supere. A bossa é um caso, né? A gente precisava de um pendente para a mesa de jantar. Depois criou essa coisa do movimento, de você poder usar ela como você não está usando a mesa de jantar só. Então surpreender o cliente de alguma maneira, né? De forma que o cliente não compre só um produto, é também uma experiência para casa, possa interagir com a peça, não uma interação sem sentido, mas uma interação que cause alguma mudança, que seja tecnicamente importante, ou seja, que mude o efeito de luz para uma função, para uma aplicação. Então tem sempre essa preocupação de melhorar a vida da pessoa de alguma maneira.